Vocês veem minha tela? Sim, Irê. Obrigado, Kátia. Eu vou passar a palavra para Ana Lúcia e vou desligar o meu microfone, tá? Se eu demorar a ligar é porque tem que dar a caminhada lá. Bom dia, pessoal, novamente, todos sejam bem-vindos à nossa 8ª TPC formativa de Ciências da Natureza e Matemática do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Sertãozinho. O nosso tema de hoje, é avaliação da aprendizagem, uma visão mais aprofundada. Pode passar, Irê, por favor. Nossa dirigente regional de ensino, a Cláudia Regina Lazzarini Neves. Cláudia está presente? A nossa supervisora de ensino, a Maria Paula Ferreira, ela não está presente conosco, deixa um abraço a todos. Nosso diretor de núcleo pedagógico e também PCNP de matemática, Eritiano Rodrigues Correia. Erê. Pode passar. Aqui a nossa equipe de Ciências da Natureza, Alessandra Perticarrari, PCNP de Biologia, eu, Ana Lúcia, que sou PCNP de Matemática, Eritiano Correia, PCNP de Matemática, a Jaqueline Costa, nossa PCNP de Projetos, e o José Ricardo, nosso PCNP de Química. Pode passar, Eri. Vamos à nossa epígrafe. A avaliação da aprendizagem não é a tirana da prática educativa. A avaliação da aprendizagem, por ser avaliação, é amorosa, inclusiva, dinâmica e construtiva. A avaliação inclui, traz para dentro. Os exames selecionam e excluem, marginalizam. Lucchesi. A nossa intencionalidade, é levar o professor a refletir sobre o que realmente é essencial neste período de estudos e aprendizagem. Os objetivos da nossa TPC: tornar a TPC um espaço de organização, formação, estudo e reflexão. Proporcionar a formação continuada dos docentes de Ciências da Natureza e Matemática. Aprofundar o tema avaliação da aprendizagem. Vamos à leitura de fruição. Nossa leitura hoje é do Luiz Fernando Veríssimo, se chama A Foto. Luiz Fernando Veríssimo é um escritor, humorista, cartunista, tradutor, roteirista de televisão, autor de teatro e romancista brasileiro. Já foi publicitário e revisor de jornal. É ainda músico e tendo tocado saxofone em alguns conjuntos. Pode passar ele. Foi numa festa de família, dessas de fim de ano, já que o bisavô estava morre não morre. Decidiram tirar uma fotografia de toda a família reunida, talvez pela última vez. A bisa e o biso sentados, filhos, filhas, noras, genros e netos em volta. Bisnetos na frente, esparramados pelo chão. Castelo, o dono da câmera, comandou a pose, depois tirou o olho do visor e ofereceu a câmera a quem ia tirar a fotografia. Mas quem ia tirar a fotografia? Tira você mesmo, é. Ah, é? Eu não saio na foto. O Castelo era o genro mais velho, o primeiro genro, o que sustentava os velhos. Tinha que estar na fotografia. Tiro eu, disse o marido de Bitinha. Você fica aqui, comandou a Bitinha. Havia uma certa resistência do marido da Bitinha na família. A Bitinha, orgulhosa, insistia para que o marido reagisse. Não deixa eles te humilharem, Mário César, dizia sempre. O Mário César ficou firme onde estava, do lado da mulher. A própria Bitinha fez a sugestão maldosa. Acho que quem deve tirar é o Dudu. O Dudu era o filho mais novo de Andradina, uma das noras, casada com Luiz Otávio. Havia suspeita, nunca claramente anunciada, de que não fosse filho do Luiz Olavo. O Dudu se prontificou a tirar a fotografia, mas a Andradina segurou o filho. Só faltava essa, o Dudu não sair. E agora? Pô, Castelo, você disse que essa câmera só faltava falar e não tem nem
Timer, o castelo impávido, tinham ciúmes dele, porque ele tinha um Santana do ano, porque comprava a câmara no Duty Free da Europa. Aliás, o apelido dele entre os outros era Duty Free, mas ele não sabia. Revezamento, sugeriu alguém. Cada genro bate uma foto em que ele não aparece. E a ideia foi sepultada em protestos. Tinha que ser toda a família reunida em volta da Bisa. Foi quando o próprio Bisa se ergueu, caminhou decididamente até o castelo, arrancou a câmara de sua mão. Daqui. Mas seu Domício, vai para lá e fica quieto. Papai, o senhor tem que sair na foto, senão não tem sentido. Eu fico implícito, disse o velho, já com o olho no visor. E antes que houvesse mais protestos, acionou a câmera e tirou a foto e foi dormir. Luiz Fernando Veríssimo. Agora eu passo a palavra para a nossa PCNP, Alessandra. Obrigada, Ana. Pessoal, bom dia. Vou abrir só um pouquinho a nossa câmera aqui. Só um momentinho. Elisângela, sua câmera está ligada. Eu preciso compartilhar de novo. Só um momento, viu, Lê? Sua câmera joia. também está ligada. Eu liguei. Um pouquinho só. Tá joia. Ok, então, pessoal, um bom dia para vocês. Vou ligar a câmera só um pouquinho, né? Para nos aproximar um pouquinho, que tenhamos aí uma ótima formação, né? Mais um momento aí de reflexão. Eu trago aqui para vocês alguns questionamentos, né? Hoje o nosso tema é um tema muito importante, não menos que os outros, né? Mas falar de avaliação no momento em que nós estamos, né? Falar de avaliação no panorama atual da educação é um desafio, né? Tanto para quem fala quanto para quem ouve, né? Que são vocês aí nesse processo formativo. E eu trago aqui para vocês um convite, né? Que nós possamos passar por essa formação hoje, levando, né, conosco alguns questionamentos, algumas inquietações, né? Algumas reflexões para que toda a nossa discussão possa fazer sentido, né, no contexto onde vocês estão, onde nós estamos, na escola. Eu começo, né, a pensar, a refletir com vocês. Vou abrir a câmera um pouquinho de novo. Se der problema, a gente fecha, tá? Eu começo a refletir com vocês aqui. Nós tivemos que mudar a nossa prática docente, né, em detrimento a todo esse contexto que a gente está de ensino remoto. E como a gente lida, né, com a questão da avaliação, né? Como a avaliação está fazendo parte de todo esse processo, né, que nós estamos vivenciando. Então a gente precisa pensar, né, que se a nossa forma, se a nossa prática docente, né, entre aspas aí, né, precisou mudar, ganhou aí tecnologia, né? Nós temos as aulas síncronas, assíncronas, o envio de roteiros. A gente tem os 35% aí de alunos, né? Turma 1, 2, 3. E como é que a avaliação está entrando em todo esse processo? Qual o significado e o sentido de avaliar num contexto de ensino híbrido, né? De ensino remoto? Então, é essa reflexão que eu gostaria que vocês levassem ao longo, né, de toda a formação que nós teremos hoje. Um outro ponto para se pensar, né, é que a gente precisa aí, no caso, refletir sobre esse processo de avaliação para a aprendizagem, né? A gente avalia para a aprendizagem. E esse momento, né, que nós estamos aqui de recuperação constante, né, e aprofundamento, a avaliação, ela se torna imprescindível, sempre foi, né, mas agora nesse momento em que nós precisamos estar nesse percurso de aprofundamento e de recuperação, esse recurso, esse instrumento, né, ele precisa estar presente e muito bem planejado nas nossas ações. Eu desejo novamente, então, uma boa reflexão a todos,
passo a palavra para a nossa amiga Jaqueline. Espero que estejam todos bem, agora com a chegada da vacina, né? Então, aí, pensar no processo avaliativo é uma tarefa bastante desafiadora, né? Ela requer abordar Já que seu áudio está cortando. Oi, Erê. Oi. Melhorou. Você está passando a tela, Erê? Não, estou esperando você pedir. Ah, tá. Pode passar. Então, retomando, né? Para mim, ela não está aparecendo, Erê. Aí. Obrigada. Então, retomando. Então, essa tarefa, né, ela requer de nós todos, critérios, análises, performance, abordagem, feedback, e tudo isso para que os resultados levem ao progresso do nosso aluno e à sua motivação. É fato que quando o aluno ele percebe que ele está aprendendo, ele se sente motivado. Embora para nós não seja aí uma tarefa muito fácil, né, essa motivação. Mas acontece, né, a partir do momento que ele percebe o seu avanço. Pode passar, Irene. E aí, desde o ano passado, com a chegada da pandemia, avaliar se tornou ainda mais desafiador, porque aumentou o risco de abandono e evasão, houve um prejuízo não só na aprendizagem, né, mas também na saúde mental do aluno e nossa também, não é verdade? Pode passar, Irene. E aí, com todo esse impacto, a aprendizagem em 2022, a SEDUC precisou fortalecer o programa de recuperação e aprofundamento, a fim de garantir o desenvolvimento das aprendizagens mais importantes para todos os alunos. E daí vieram, né, as habilidades essenciais, como nós pudemos ver na TPC passada. Pode passar, Irene. E aí, diante desse contexto, nós gostaríamos agora de fazer uma interação com vocês. A partir da análise dessa charge, nós temos aí a fala de um avaliador. Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Né? E nós temos aí aqueles que estão sendo avaliados, aí o passarinho, o macaco, o pinguim, o elefante, um peixinho, uma foquinha e o cachorro. Né? Então, analisando essa charge, como fazer da avaliação uma aliada para o processo de aprendizagem? Então, é essa interação que a gente gostaria de ter de vocês. Para participar, né, como vocês já estão acostumados, aproximem até o celular aí no QR Code ou digitem aí o bit.ly/interacal 1006-1. E aí nós aguardamos essa interação, tá? A partir da análise da charge, analisando, né, essa charge, como fazer da avaliação uma aliada para o processo de aprendizagem.
Bom, então vamos dar uma olhada no resultado da nossa interação aqui, ó. Então ainda estão colocando, ainda tem gente colocando, e vai ficar aberto aí, ó, por um tempo. Então, analisando pontualmente e fazendo intervenções significativas, diferentes possibilidades, levando em consideração os saberes múltiplos, bem como as dificuldades, interação, interdisciplinaridade, novas experiências, entre outras, direcionamento de ações, adaptando o conteúdo à realidade do aluno, considerando as práticas, as particularidades dos alunos, preparando formas de avaliações diversas e que possam distinguir todos os alunos, levando em conta suas diferenças e especificidades. A avaliação deve ser feita de acordo com as possibilidades de cada um. Então, elas devem ser diferentes para cada indivíduo, conforme a necessidade dele. Tirar do aluno e do professor a ideia que a avaliação é prova. Essa realmente é muito pesado, é forte isso, né? No sentido de usarmos as informações para sabermos o que o aluno entendeu, e não é o que devemos retomar. Ver a necessidade de cada um. Procurar sempre que possível colocar situações da realidade do aluno nos questionamentos e usando um vocabulário sempre apropriado para a idade. Ele é o nosso termômetro. Através dela, podemos analisar onde aí se encontram as dificuldades dos alunos. Nunca deixar de avaliar as diferenças. Precisamos considerar as especificidades dos nossos alunos. No processo de avaliação, o todo deve ser contemplado. Foco no conhecimento prévio do aluno e no acompanhamento do processo. Não observei a charge, mas a avaliação se alia com a aprendizagem através da análise dos erros ocorridos. Adequar a avaliação para cada um demonstrar as potencialidades e fragilidades, tendo bastante empatia neste momento e usando as ferramentas tecnológicas para nos ajudar. Muito bom. Analisar as habilidades e competências de cada um. A avaliação exige reflexão e interpretação dos eventos e atividades docentes, pois fornece informações para serem analisadas por todos os participantes. Deste modo, possibilitando focar nas necessidades mais primordiais. Evolução. Observando a charge, devemos levar em consideração as habilidades essenciais que cada aluno já deve ter adquirido. Nem todos irão conseguir sozinhos. Portanto, um precisa do outro. A avaliação, ela deve ser diagnóstica e norteadora para o professor, analisando as habilidades de cada aluno de uma forma individual e se houve evolução dentro dos seus parâmetros. Não usar apenas como documento de classificação como processo de evolução. Deus me livre, né, professores? A avaliação deve ser feita conforme o rendimento do aluno. Existem aqueles com mais facilidades de absorver determinado conteúdo e outros que demoram mais para processar. Pode-se também fazer uma diagnóstica através dela analisar se determinado conteúdo deve ser... Deixa eu pegar aqui para não ficar para trás. Conteúdo deve ser revisto. Enfim, o processo de avaliação deve ser de modos diferentes e não igual para todos. Considerando as particularidades de cada aluno, ela deve acontecer de forma a diminuir o máximo as desfasagens durante o percurso e ser usada como instrumento norteador
para determinar os próximos passos no processo de aprendizagem, considerar o todo no processo de avaliação, particularidades de cada aluno e muita paciência e empatia. E nós temos um que está pensando ainda na resposta. Jaque, passo a palavra. Renata, sua câmera está ligada. Obrigada, Herê. Muito obrigada por todas essas contribuições. Realmente elas são muito importantes para nós, todas muito pertinentes. Se nós fôssemos aí fazer uma nuvem de palavras, né, apareceram processo de evolução, adequação, retomada, empatia, ferramentas tecnológicas, reflexão, foco, né? E aí, um professor ainda destacou, um precisa do outro, né? Então, aí, com essa charge, nós podemos ver que os avaliados, eles não dispõem das mesmas condições e ferramentas para executar a tarefa dada aí pelo avaliador. E assim também são nossos alunos, né? Uns aprendem lendo, outros escrevendo, outros ouvindo, e daí que vem a importância de nós utilizarmos vários instrumentos de avaliação para subsidiar o nosso trabalho. E eu volto a falar, né, eu volto nessa fala do professor, um precisa do outro. Então, será que ali, se aquele que tem um pouco mais de habilidade, ele não vai poder ajudar o outro a subir, né, na árvore também? Né? Eu creio que sim. Pode passar, Herê. E aí, nesse processo, eu destaco a avaliação formativa, que é uma avaliação não da aprendizagem, mas para a aprendizagem. E isso significa que ela tem uma finalidade, que não se esgota apenas num resultado, mas ela vai partir para uma ação, né? Ela tem 3 etapas. Primeiro, deve-se compreender os objetivos da aprendizagem, isto é, onde o estudante deve chegar. Depois, desenvolver atividades que forneçam evidência sobre o estágio de aprendizagem que ela se encontra. E, por fim, fornecer devolutivas que propiciem o progresso de cada estudante. E aí, nesse processo, o professor ele tem uma autonomia para uma tomada de decisão. A partir de toda essa formação aí, ele ganha essa autonomia. Ele pode mexer aí no seu planejamento, ele pode mexer nas suas atividades, a fim de conquistar essa aprendizagem, né? Mas, pode passar, Herê. Mas aí, hoje, nós estamos no sistema híbrido de ensino. Isso se torna um pouco mais difícil. Por quê? Nós temos que ter um domínio da tecnologia, né? De um dia para o outro, nós precisamos dominar essa tecnologia, pensar numa nova abordagem do processo de aprendizagem, porque se torna diferente a forma de fazer. Usando essa tecnologia, nós precisamos utilizar novos métodos de avaliação, trabalhar as habilidades socioemocionais. Hoje passou a ser fundamental esse trabalho, porque nós já tínhamos alunos com problemas socioemocional e agora esses problemas aumentaram, né? Então, ela se torna essencial. E nós resumimos tudo isso em uma palavra: resiliência, né? Porque passamos por tantas mudanças, estamos aqui resistentes, cansados, esgotados, mas nós estamos resistindo a tudo isso, né? E aqui nós queremos parabenizar todos vocês que estão nas escolas, porque estão se desdobrando, estão fazendo acontecer, né? Pode passar, Eli. E é necessário que nós continuemos nesse processo, né? Mesmo cansados, mesmo esgotados, nós temos que continuar. E aí, essa avaliação, ela vai acontecer a todo momento, porque ela vai possibilitar aí um processo de personalização do ensino,
para saber o que cada educando é capaz de aprender, o que ele já aprendeu, o que falta aprender, e dentro de um determinado espaço de tempo que para nós se tornou mais curto. Ela exige o conhecimento prévio do grupo e de cada aluno. Então, eu tenho que conhecer cada sala, eu tenho que conhecer cada aluno. Lembrando que estamos todos em processo de aprendizagem sobre o que e como fazer. Então, por mais que nós falemos de avaliação, estamos sempre aprendendo. É um processo dinâmico demais, porque sempre estão aparecendo coisas novas, né? Que nós temos que continuar aí aprendendo. Pode passar, Irê. E aí eu quero destacar também a avaliação diagnóstica, lembrando que toda avaliação ela é diagnóstica a partir do momento que ela fornece algum tipo de informação. A avaliação diagnóstica é um processo de escuta, né? Não é muito mais do que uma prova, porque ela busca saber o que o aluno aprendeu, quanto ele aprendeu, e qual o seu crescimento e seus avanços aí, né? Qual a aquisição das competências e habilidades para poder prosseguir nosso trabalho. E avalia os objetos de aprendizagem, como nós veremos aí na sequência, com o José Ricardo e o Heretiano. Pode passar, Herê. A avaliação, ela facilita o planejamento da sequencialidade, de todo o processo de gestão. Ele proporciona melhor entendimento sobre como agir sobre as defasagens de cada aluno, e tudo isso mesmo estando em ensino remoto, né? E aí eu fecho a minha fala com essa frase da filósofa e doutora em educação, doutora Zita Lago, que ela vai falar que o verdadeiro aprendizado está ao longo da jornada, e não apenas no seu término. Estamos aprendendo o tempo todo, né? É um processo que não tem como parar. E aí, para dar continuidade, eu passo a palavra para o PCNP José Ricardo. Bom dia, José. Bom dia, Jaque. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Então, dando seguimento nessa reflexão que a gente está fazendo aqui sobre a avaliação fazer parte, né, do processo de aprendizagem e principalmente nesse momento de aulas remotas, aulas híbridas, né, a gente precisa ter, então, a dimensão, a clareza dos vários instrumentos que a gente pode utilizar nesse momento, que não é fácil, né? E um deles é a AP. Então, a gente vai destacar aqui alguns aspectos sobre esse importante instrumento avaliativo que está no nosso dia a dia, né? Está nas nossas mãos, e a gente pode utilizar como recurso aí para o planejamento, para o nosso trabalho, né? Então, nesse momento, a gente destaca que a AP, ela tem sua organização, sua estrutura, de acordo com as habilidades essenciais, né? Nos últimos tempos, a gente vem falando muito a respeito desse nosso foco nas habilidades. E aí, então, a AP ela vem casada com isso, alinhada com esse nosso trabalho, com esse nosso esforço de conduzir o aluno a obter, né, essas habilidades essenciais que a gente acabou destacando nesse momento em que o tempo é mais curto, em que o nosso contato com o aluno é mais complicado, né? E além disso, a AP ela traz também a possibilidade de abordar habilidades de anos anteriores, né? Então, isso a gente também já comentou, mas é sempre bom destacar. Então, esse instrumento, ele possibilita para nós ter uma visão daquilo que o aluno trouxe, né, sendo bom ou sendo abaixo do esperado, e também aquilo que a gente espera no ano sério em questão, né? Pode passar, Herê. E aí, então, qual é a finalidade desse instrumento, né? Qual a finalidade da AP? O propósito dela é sempre nos auxiliar a melhorar o aprendizado, né? A melhorar o processo de aprendizagem do aluno, né? Ela tem como finalidade também
identificar os aspectos desse processo, né? E ajudar a gente a aprimorar tudo isso antes da conclusão do ano letivo, né? Então, se eu tenho a possibilidade de detectar algo agora, e se eu tenho a possibilidade de atuar em cima disso, por que esperar até o final do ciclo, né? Tudo isso se torna uma bola de neve e acaba dificultando nossas ações, né? E aí a gente tem, então, que a AP nos remete a uma avaliação continuada da aprendizagem. Então, a gente, durante o processo, a gente vai percebendo, né, os pontos importantes a serem abordados, aquilo que a gente precisa atuar, e aí vai conduzindo o nosso trabalho de maneira mais conclusiva, mais efetiva. Pode seguir, hein? A AP abrange também todo o ambiente escolar, então a gente precisa ter isso em mente, né? Que se a gente consegue fazer uma análise legal, uma análise minuciosa desse instrumento, as ações da escola são melhores planejadas, né? Todo o trabalho pedagógico do professor, toda a metodologia utilizada por nós em sala de aula, ela é melhor direcionada, né? E aí, então, a gente percebe que as providências que a gente precisa tomar, seja no intuito de fazer a recuperação de uma habilidade defasada, ou seja na possibilidade, na necessidade de aprofundamento de uma habilidade, ela vai ser melhor conduzida por nós, né? Então, se a gente faz uma análise precisa, né, uma análise abrangente da AP, a gente consegue ter um olhar em cima do aluno por inteiro, né? Das suas defasagens, suas potencialidades, e assim a gente conduza a aprendizagem de uma maneira mais adequada, né? Mais efetiva. Pode passar, Eri? E aí, então, diante de tudo isso, é importante a gente lembrar alguns aspectos, né? Vocês lá nos comentários, na participação de vocês, colocaram, né, que a necessidade da análise das avaliações, a necessidade de utilizar os dados de qualquer objeto, né, de qualquer instrumento que a gente use de avaliação para o nosso trabalho. Então, é importante salientar que os dados da AP, das avaliações que a gente faz externas aí, eles estão sendo digitados na sede e aí eles estão migrando para a plataforma CAED, né? Então, a gente precisa, a partir de agora, ter em mente essa nova plataforma, já que a gente usava uma outra, né, a Foco Aprendizagem, e agora, então, a gente tem esse novo mecanismo, né, que depois a gente vai falar um pouquinho mais, né, passar por esse dispositivo, trazendo, então, alguns aspectos importantes sobre. E a gente também possui algumas orientações, né, como, por exemplo, o comunicado externo conjunto da Subsecretaria COPED, o número 162, né, que foi disponibilizado para nós em 15 de fevereiro. Esse comunicado, ele traz para a gente os objetivos de cada avaliação. Então, se em algum momento algum de vocês quiser saber um pouquinho mais sobre cada um desses dispositivos, né, cada uma dessas avaliações, pode procurar por esse comunicado, né, além de alguns outros documentos também que servem como orientadores para o nosso trabalho. Pode passar, Eri? Outra coisa importante também, e que vale a gente salientar e lembrar, é o nosso cronograma, né? De atividades avaliativas ou sequência digital, né? A gente sabe que, principalmente agora, o nosso tempo, né? Ele é bem apertado. Então, é muito importante que todos nós tenhamos esse cronograma em mente para organizar o nosso trabalho, né? Porque se a gente não tem isso em mente, a gente corre o risco de atropelar as coisas e aí tudo se torna mais difícil, tudo se torna mais complicado. Então, só para lembrar, né, que
a sequência digital 3, o período de aplicação dela foi de 24/5 e até 11/6, né? Então, tá finalizando agora, né, na plataforma CAED, então a realização dela é pela plataforma. A sequência digital 4, ela vai de 21/6 a 2/7, né? E aí, se a gente parar para observar aqui, ó, esse período de aplicação e realização da sequência, ele vai bater com a aplicação da segunda AP. Olha lá, de 21/6 a 2/7 também. Então, se a gente não se organiza de uma maneira legal, nós temos dificuldade em conduzir os nossos alunos para uma boa execução dessas duas atividades, né? E aí, depois, a sequência digital 5, ela vai de 5/7 a 16/7, e depois, de 12/7 a 16/7, a gente tem a semana de estudos intensivos, a SEI, que a gente dedica, então, um esforço para procurar recuperar aquilo que é necessário, tá? E finalizando esse lembrete, as escolas devem realizar a reunião do conselho de classe do ano sério do segundo bimestre até o dia 15 de julho, né? Então, esse é o nosso cronograma, pelo menos por enquanto é isso que está valendo. Qualquer alteração, a gente rapidamente entra em contato para informar todos vocês, tá bom? Pode seguir, Erê. Então, aqui a gente começa a se valer, então, a falar um pouquinho da plataforma CAED, né? Essa plataforma, como foi demonstrado ali nos lembretes, né, no cronograma do slide anterior, é nessa plataforma que os alunos realizam, né, as sequências digitais, né? E aí, dentro dessa plataforma, a gente consegue obter também todo o resultado dessa realização para acompanhamento. Então, tanto o professor como o aluno, ele pode utilizar essa plataforma de uma maneira bem legal, né? Bem dinâmica, para obter os resultados dessa realização, tá? Então, tudo que a gente precisa saber, né, em termos de análise de resultado, a gente vai encontrar aqui. As habilidades que os alunos têm mais dificuldade, as habilidades que eles foram melhor, né? Então, todo o nosso trabalho pode ser organizado e direcionado com o uso adequado, né, dessa plataforma CAED, que agora faz parte do nosso trabalho, né? Não tem como fugir mais desse instrumento importante. Pode seguir, Erê. E aí, então, finalizando, né, esse nosso processo aí de falar um pouquinho das avaliações, a gente tem, então, o resultado de cada avaliação, né, o resultado da AP, por exemplo, ele vai ser encontrado aqui na plataforma CAED, né? Então, ali, quando a gente entra na plataforma, quando a gente faz a navegação por ela, né, a gente pode encontrar uma vasta quantidade de conteúdos, de índices, né, que vão nortear o nosso trabalho. Então, a gente tem a possibilidade de analisar o desempenho de um aluno individualmente, a gente tem a possibilidade de analisar a turma como um todo, né? Então, o acesso, o domínio da plataforma CAED, ele vai ser importante, então, para nós, né, para a escola, de um modo geral, tá? Então, com esse intuito de melhorar, de familiarizar a nossa habilidade em manusear a plataforma CAED, para conseguir fazer uma análise legal dos resultados e usar esses resultados, né, no nosso trabalho, a gente vai dar seguimento passando, né, reconhecendo a plataforma CAED. Pode passar, Erê? Então, agora eu convido o Heretiano para falar um pouquinho dessa importante plataforma para a gente. José, muito obrigado. Vocês me ouvem bem? Sim, Herê. Sim. Então, antes de começar a dar uma caminhada pela plataforma, eu queria falar duas coisas.
Aliás, três coisas. A primeira é que maravilha, né? Alessandra, Jaqueline e Zé Ricardo, alinhados, trazendo esse pequeno aprofundamento sobre a avaliação. É óbvio que no ATPC de 1h30, nós não teríamos jamais condições de esgotar esse assunto, de fazer algo super aprofundado, né? Mas nossa intenção é trazer aqui para vocês um momento de reflexão, né? Como eu estou procedendo com a minha avaliação? O que é que eu faço com esse instrumento que eu tenho na mão? Qual o poder que ele tem, né? Que ele tem de atingir o meu aluno? Qual o poder que eu tenho para usar esse instrumento e atingir meu aluno? E a segunda coisa são duas palavras que uma colega me fala sempre, e desde que eu cheguei no núcleo, eu ouço muito ela falar, é intencionalidade e significância. São duas palavras que têm que estar juntas, pesadas e dentro das nossas avaliações. Nossas avaliações ela tem que ter intencionalidade. Mesmo que ela já venha pronta, né? Nós temos uma intenção, nós temos um porquê usá-la e uma significância. O aluno tem que ver significado naquilo que ele está fazendo. E a terceira coisa, nós vamos dar uma caminhada pela plataforma CAED. Eu gostaria muito de ter pego os slides e trazido os números da matemática ou das ciências da natureza. Mas como espero que todos saibam, a plataforma CAED voltou a funcionar 10 minutos antes de começarmos a ATPC. E ainda assim, com certa morosidade. Então, os dados que eu vou mostrar aqui, desculpem. As telas que eu vou mostrar aqui são as telas que o grupo de linguagens e códigos utilizou na ATPC de ontem, tá? Mas o movimento é o mesmo, não muda, tá? Para nós aqui do núcleo, para os PCNPs, nós vemos mais telas do que vocês, mas o que nós traremos aqui é um retrato do que vocês têm. Tudo bem? Então, dando início, nós devemos acessar lá a partir do site da sede, né? Do nosso sede. Nós clicamos em pedagógico, no menu pedagógico. A partir desse menu pedagógico vai aparecer um submenu, né? E aqui nesse submenu nós temos aqui plataforma CAED, e aí nós vamos clicar em plataforma CAED e ele vai nos direcionar, na realidade ele nos direciona uma tela antes, que aí, pelo menos para mim, para vocês eu não sei. Então, aqui, essa tela com os cards, tá? Aqui nós temos 8 cards visíveis, tá? A nossa intenção hoje é falar do card resultados, que é o que nós temos para análise nesse momento, tá? Então aqui nós vamos consultar os resultados dos estudantes nas sequências digitais de atividades e nas avaliações diagnósticas e formativas, que é ADE e AAP. Então, quando clicamos ali, ele vem para essa tela, onde nessa tela abrem duas abas, avaliações e sequências digitais de atividades. E aí nós vamos clicar aqui em clicar na aba avaliações e na aba resultados atuais, tá? É o que nós vamos ter para esse momento. Clicando ali, nós vamos ser direcionados a essa página. Nessa página nós temos avaliação diagnóstica de entrada, tá? Aqui nós teremos todos os anos e séries, e aqui língua portuguesa e matemática. O formato é sempre o mesmo, tá? O formato é sempre o mesmo, que vai ter a participação, como foi a participação dos estudantes. Então, na avaliação diagnóstica de entrada do 6º ano, em língua portuguesa, teve 63% de participação da nossa DE. Assim, é a minha visão.
Às vezes você, professor, vai ter da sua escola, tá? A média da rede, 55%. Então, está aqui a avaliação do diagnóstico. Aí nós temos também, nessa mesma tela, a AT do primeiro bimestre de 2021. Funcionando do mesmo jeito. Sexto ano, tá? Opa, desculpa. Sexto ano, língua portuguesa. Continua o mesmo formato, tá vendo? Como foi a participação dos estudantes. Então, a taxa de participação de 54% e a média da rede, 45%. Os dizeres são os mesmos, né? Confira ao lado a taxa de participação nesta avaliação. Esse valor considera o percentual de estudantes que respondeu a pelo menos um item do caderno de teste. Um item é uma que a gente chama de questão, né? Então, aqui nós começamos a análise de nossos dados, né? Os estudantes responderam aos itens do caderno. Então, a média de resposta dos itens foram 24 itens, ou seja, 24 questões de 26. Foi a média. Então, muita gente deixou questão sem responder. Aqui nós temos também a análise dos dados. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Como foi o desempenho dos estudantes nessa avaliação? Essa é aquela tela, né? Percentual médio de acertos no teste, 57%. Média da rede, 63%. O primeiro conjunto de informações sobre o desempenho dos estudantes refere-se ao desempenho global no teste, ou seja, geral. O indicador ao lado informa qual foi o percentual médio de acertos do caderno de teste. Isso é uma ideia global. Para conhecer os itens avaliados e a sua resolução comentada pelos especialistas das áreas de conhecimento, acesse o botão Itens Resolvidos. Então, aqui, ó, uma outra análise, né? Há diferenças significativas na aprendizagem entre os estudantes. Então, aqui está o nível de aprendizagem dele. Nível muito baixo, baixo, médio e alto. E aqui a quantidade de estudantes que estão nesse nível e o percentual desses níveis, né? Então, 261 estudantes representa 29% do todo. Então, 261 estudantes estão no nível alto. Há estudantes com sinais de defasagem na aprendizagem. Então, estudantes com defasagem na aprendizagem que requerem atenção, 65. Que requerem muita atenção, 189. Esses que requerem muita atenção são os que não acertaram nenhuma questão das 26. Tá? Não tem a porcentagem aqui, mas assim, aqui informa que os alunos que requerem muita atenção são os que erraram todos os itens referentes a habilidades características das etapas anteriores. Tá? Então, nós temos esses dados dentro da plataforma CAEB. Aqui, nessa próxima página, que está logo abaixo, né, na sequência, aqui é um recorte da página de análise da AP, né, da sexta série, do sexto ano, de língua portuguesa. Então, aqui tem todas as habilidades que foram contempladas nessa avaliação. Tá? E aqui o percentual de acerto nessa habilidade. Então, a habilidade 1, que é a EF02 de língua portuguesa 16, aqui, bom, peço desculpas ao pessoal de matemática e ciência da natureza, mas vamos utilizar esse daqui, tá? Ler e compreender diferentes textos do campo da vida cotidiana, com bilhetes, recados, avisos, cartas, receitas, relatos, entre outros, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Lembrando que isso é uma prova do sexto ano e está sendo utilizada uma habilidade do segundo ano, não é? É uma habilidade que esse aluno do sexto ano precisa ter. Ela é uma habilidade, ela nem é, eu não acho que ela seja de suporte, ela é uma habilidade essencial para o sexto ano, tá? E aqui, cada um desses aqui vai trazer 4 habilidades diferentes. Desculpa, gente, aqui
Então, visão detalhada do resultado. Na tabela a seguir, é apresentado o detalhamento do desenvolvimento, do desempenho dos estudantes no teste. São 2 níveis de informação disponível na tabela. E, para cada um, há um conjunto específico de indicadores. Então, nós vamos ter os resultados agregados até o nível da turma, ou seja, os indicadores disponíveis da esquerda para a direita são participação na avaliação, média de itens respondidos em relação ao total de avaliados, percentual de acertos no teste, percentual de estudantes em cada categoria de desempenho, número de estudantes que apresentam defasagem de aprendizagem, e aqui está inserido os que requerem atenção e os que requerem muita atenção, e percentual de acertos em cada habilidade avaliada no teste. E um outro grupo, resultados no nível do estudante. Os indicadores disponíveis da esquerda para a direita nesse nível são participação, número de itens respondidos em relação aos avaliados, percentual de acertos no teste, categoria de desempenho, tipo de intervenção pedagógica requerida, também muita atenção e aprofundamento, e número de itens acertados. Em cada habilidade avaliada, por exemplo, o resultado 1 de 3 significa que o estudante acertou 1 dos 3 itens desta habilidade. Utilize a primeira coluna da tabela para navegar entre diferentes níveis de agregação e a barra inferior para navegar para a direita e esquerda. Para compreender melhor sobre cada indicador, clique no botão Saiba Mais acima da tabela. Então está aqui. Então vamos analisar essa situação. O 6º ano A teve uma participação de 74%. A média de itens respondidos foi 26 de 26. Ou seja, só um momentinho, gente, deixa eu pegar uma água. Professor José Márcio, sua câmera está ligada. Então, aqui nós temos 74% da participação dos alunos, 26 de 26 respostas, então todo mundo respondeu tudo. Porcentagem de acertos, 66%. Porcentagem de alunos que estão no nível muito baixo. E esses são alunos que precisam de muita atenção. Entender o porquê, saber quem são, né? Por que está no nível muito baixo, o que é que ele errou. Então, nós temos 17% dos alunos no nível baixo, 30% no nível médio e 43% no nível alto. Né? Esses dois que estão no nível, essas duas porcentagens aqui, 17% e 9%, requerem bastante atenção, né? É interessante dar uma olhada, ter um olhar mais apurado em relação a esses alunos. E aqui nós temos uma análise por aluno. Então, se nós aqui dermos um clique em cima do 6º ano A, tá? Se clicarmos aqui, ele vai nos jogar a essa tela aqui, claro, que relativa aos alunos do 6º ano A. Tá? Então, aqui, o Alan participou? Não. Ele tem 0 de 26 questões, não tem porcentagem de acerto. Categoria de desempenho, temos um hífen aqui, porque o Alan não pôde ser avaliado. Né? Aí nós vamos aqui para a Ana. A Ana participou? Sim. Fez 26 das 26 questões. Nível, porcentagem de acertos, 81. Nível, ou seja, a categoria em que a Ana se encontra, é um nível alto. Nós temos o microfone ligado. Deixa eu ver aqui. A Renata, seu microfone está ligado. Estava.
Então, assim, para todos, né? Olha aqui a Crislaine. A Crislaine fez 23, 26 e 26, só acertou 23% da avaliação. Está no nível muito baixo, né? Significa, assim, o professor tem que ter um olhar mais apurado para a Crislaine, ver o que é que está acontecendo, por que isso, como foi, em que momento ela fez essa prova, se ela fez simplesmente no chute, se ela teve alguma intenção de acertar, né? São muitas as variáveis, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Nós não temos muito controle sobre isso, mas nós temos dados. Controle é uma coisa que a gente vai precisar aprender como fazer, né? Mas é importante ter os dados. Só com ele a gente consegue buscar, né? Então, um outro tipo de intervenção, isso aqui também é do aluno, né? Esse aluno, ele precisa de um aprofundamento, tá vendo? Esse precisa de atenção, tá? O item, ele acertou 21 de 26, ele tá bom. Esse aqui só acertou 6 de 26, então precisa ter muita atenção. E aqui nós podemos destacar também, ó, na habilidade 01, qual é a habilidade 01? Aquela que nós vimos aqui. Essa aqui, habilidade 1. Está linkada com essa tela aqui do tipo de intervenção. Esse aluno acertou 1 de 1. Ou seja, essa questão, essa habilidade, ela só tem um item. Essa habilidade 5 aqui, ó, tem 2 itens. Esse aluno acertou 1 dos 2. Tudo bem? É tanto que se você olhar aqui das habilidades, se você contar, nem sempre terão 26 habilidades. Sabe? Porque não é uma habilidade para cada item. Tem item que mencionam 2 habilidades. Aqui também, né, itens acertados. É uma análise disso que a gente já acabou de ver. E aí nós vemos aqui um pouquinho das sequências digitais, né? Assim como na AP, nós temos a aba das sequências digitais. Clicando em resultados atuais, nós vamos entrar na página voltada à sequência digitais de atividade, tá? Então, nós temos aqui a primeira sequência digital, do 6º ano do ensino fundamental, de língua portuguesa. Aqui nós temos, funciona quase do mesmo jeito, né? Aqui uma situação diferente. Temos também a taxa de participação, né? 74%, acima da média da rede. E aqui nós escolhemos, tá? Eu acho que já tem até a terceira sequência digital de atividades. Eu não sei se os valores já estão lá, né? Porque essa plataforma ela tem nos dado alguma... Bom, estou sendo bonzinho, né? Alguma dor de cabeça, porque às vezes os dados somem, às vezes ela para de funcionar, às vezes ela aparece, às vezes ela deixa a gente fazer login, às vezes não deixa. E infelizmente nós não temos poder sobre isso. O que a gente fala é: reclame o máximo que puder para ver se eles tomam um pouco de consciência e tornam isso algo robusto, né? Merecedor de estar trabalhando com os dados de um estado tão forte, tão potente quanto o estado de São Paulo. E aqui nós temos a segunda a sequência digital de atividades, é só... E aí, eu fiz uma pequena análise sobre as avaliações, tá? É algo bem sutil, bem sucinto. Eu vou falar o que é que eu fiz. Eu escolhi uma habilidade do 9º ano, uma habilidade essencial. Qual habilidade? A EF09MA08. Resolver e elaborar situações, problema,
que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e outras áreas. Aí eu fui lá na prova, na AP do 9º ano, e aí tem uma particularidade, né? Desculpa. E aí tem uma particularidade que é o quê? Nós, PCNPs, não temos, e eu acho que vocês também não, acesso à prova dos alunos, que é diferente. O que é que eu fiz? A partir de onde eu fiz essa análise? Eu fiz a análise a partir da AP, que nos foi disponibilizada para impressão, aquelas que nós imprimimos para nossos alunos que precisaram fazer de alguma forma presencial, porque não tem acesso nenhum à tecnologia. Então, eu utilizei ela como forma de análise, né? Essa habilidade está na matriz de habilidades essenciais de 2021. Essa, né? O objeto de conhecimento dela é grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, e está no Aprender Sempre. Tá? Então, aqui, e 55% é o, 55% é o percentual de acerto nesta habilidade. Então, qual foi a questão? Em um laticínio, a cada 1,25 litro de leite pasteurizado, são produzidos 500 gramas de doce de leite talhado. Em determinada semana, nesse laticínio, foram utilizados 50 litros de leite pasteurizado para a produção desse doce. Quantos gramas de doce de leite foram produzidos nessa semana? Essa é uma questão que contempla essa habilidade. E uma outra questão é essa, a questão 8. Em uma indústria é produzido um lote diário de parafusos, cada lote tem sempre a mesma quantidade de parafusos, que são todos idênticos. Para essa produção, são utilizadas simultaneamente 5 máquinas que trabalham com o mesmo desempenho e gastam, juntas, 390 minutos para produzir o lote diário. Devido a um corte de despesas, 2 dessas máquinas foram vendidas e esse lote diário passou a ser produzido pelas 3 máquinas restantes, que continuaram a trabalhar juntas. Em quantos minutos as 3 máquinas restantes dessa indústria, trabalhando juntas, passaram a produzir esse lote diário de parafusos? Né? Então, essa é uma outra questão que contempla a habilidade. E aí eu fui no 8º ano, peguei a prova do 8º ano e fui procurar se tinha alguma habilidade que tivesse ligada a essa do 9º ano. Tá? Eu tentei fazer esse link. E aí eu achei lá, não a habilidade do 8º ano, mas uma do 7º. Resolver e elaborar situações e problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. E aí, fui na matriz de habilidades essenciais, ela está lá, e o objeto de conhecimento dela, problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, e também está contemplada no nosso Aprender Sempre. Tá? Porcentagem de acertos, 52%. E aí, qual é a questão que está lá? Uma fábrica de tijolos possui 3 prensas com a mesma capacidade de produção. Essas prensas juntas produzem um lote com tijolos em 6 horas, quando funcionam na sua capacidade máxima de produção. Certo dia, uma dessas prensas foi desligada para manutenção, e um lote igual foi produzido pelas prensas restantes. Quantas horas a mais cada uma dessas prensas precisou funcionar, com capacidade máxima, para produzir esse lote? E uma outra questão, uma fábrica tem 7 máquinas envasadoras idênticas que operam com cargas horárias iguais. Essas máquinas, trabalhando em potência máxima, enchem juntas 105 mil garrafas idênticas em um dia. Certo dia, 4 dessas máquinas foram retiradas para manutenção e apenas as máquinas restantes operaram nessa fábrica com carga horária habitual.
Nesse dia, as máquinas restantes dessa fábrica encheram quantas garrafas? Esse foram 2 itens contemplados na avaliação da aprendizagem em processo do 8º ano. Aí eu fui no 7º ano, né? Não tem nenhuma questão, não há habilidade nessa avaliação envolvendo relação entre grandezas, né? Fui na matriz de habilidades essenciais, nós temos, existe, né, a matriz, a habilidade no 7º ano, como a gente viu, que foi contemplado no 8º ano, estar no Aprender Sempre, mas aí eu encontrei essa questão, nossa, desculpa, está cobrindo aqui o São Paulo, e ela fala assim, ó, usando 2 copos de polpa de fruta, é possível fazer 4 litros de suco, misturando água. Se fossem usados 9, misturando 4 litros de água. Se fossem usados 9 desses copos de polpa, poderão ser feitos. Essa habilidade, ela não é diretamente a habilidade que trabalha sobre grandezas, né? Essa habilidade é uma habilidade do 6º ano, que é resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais, por meio de estratégias variadas. Quando vem aqui estratégias variadas, né? Quando vem aqui, que estratégia eu posso usar? Eu posso usar a comparação entre grandezas. 2 copos fazem 4 litros, né? 1 copo faz 2 litros, 9 copos farão 18 litros, né? Então, eu estou utilizando aqui, mesmo que intuitivamente, a ideia de grandezas. Dando sequência, nós temos aqui, ó, no 4º ano, tá? Do primeiro bimestre, a F04MA06B, que são problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e divisão, utilizando também proporcionalidade. E na 5ª série, nós temos as habilidades MA13 e MA12, grandezas diretamente proporcionais, né? Problema envolvendo a partição de um todo em 2 partes proporcionais. Então, gente, o que é que eu quero mostrar com esse movimento? É que está tudo alinhado, está tudo entrelaçado. Não tem como a gente fugir. E se eu resolver não dar esse conteúdo, eu posso? Olha, de acordo com o que eu entenda, pode. Agora, eu devo? Eu acho que não. Não é? Eu acho que não. Porque isso vai fazer falta. Quando eu decido pular, deixar de usar a matriz de habilidades essenciais para continuar minha aula, porque eu acho que é melhor dar aquele conteúdo que aquele outro, uma decisão bem perigosa essa, né? Tem que ser tomada assim com muita cautela. O que nós geralmente falamos se você conseguiu passar por todo o caderninho do Aprender Sempre, se você conseguiu passar por todas as atividades do Aprender Sempre, ministrar todos os conteúdos envolvidos ali, todas as habilidades, envolvidas ali no caderno do Aprender Sempre, aí sim, é sugestionado você buscar mais conhecimento para trazer ali para sua sala. Mas de preferência, o foco seja o Aprender Sempre, tá? E aí eu fui lá para a ADE, né? Eu não podia deixar a avaliação diagnóstica de fora, porque ela está alinhada com a AP. Aí lá na ADE do 8º ano, nós temos essa habilidade que nós já vimos, né? Essa habilidade é essencial, ela apareceu lá e ela teve 66% de acerto, né? Essa habilidade teve. E qual é a questão que está lá? A questão é essa. No quadro abaixo estão representadas 2 grandezas que são diretamente proporcionais. Um dos números está representado pela letra X. Qual é o número representado por essa letra X? E aí vem a ideia de proporcionalidade, de igualdade entre razões, né?
de comparação entre razões. E, na primeira série, nós temos essa habilidade, esse item. Priscila vai fazer uma viagem de 600 km com seu carro, que é abastecido com etanol. Ela quer estimar quanto vai gastar de combustível, considerando que o preço do etanol é R$ 3,30 e o consumo médio do seu carro na estrada é de 11 km para cada litro. Nós temos aqui grandezas também, temos comparação entre grandezas. É claro que na primeira série, a questão, o item, ele é um pouco mais complexo, ele não é direto, né? Não significa, não basta eu pegar dois desses, fazer uma comparação e eu ter o resultado. Ele demanda um pouco mais de conhecimento, paciência e técnica do aluno, né? No primeiro ano é a H03, a habilidade é do nono ano, né? 51 é o percentual de acerto nesta habilidade. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, trazer esse movimento, saber que fazer esse movimento não é fácil, mas é possível, demanda um certo tempo, um certo conhecimento, uma certa vontade. E caso haja o interesse, se você nota que sua sala precisa de um estudo mais aprofundado, há a possibilidade de se fazer. Essa foi minha intenção quando eu trouxe essas questões da AP e ADE. Mostrar que há condições, é possível, é plausível. Eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço muito a paciência e passo a palavra para a nossa colega Ana Lúcia. Vamos lá para as finalizações, né, pessoal? Todo o material que a gente está usando hoje e outros materiais que vocês precisem, está no nosso site, tá? Então, é o bit.ly/estudosertal. Então, tudo que vocês precisarem de materiais, é só buscar ali que vocês vão encontrar, tá bom? Pode passar, Irene. A nossa lista de presença, tá? A gente vai colocar nos grupos para vocês, no grupo de Ciência da Natureza, de Química e de Matemática. Pode passar, Irene. Bom, então vamos finalizar, né? Que todos tenham um bom dia, que a gente não deixe, né, nenhum aluno para trás, como diz o nosso secretário Rocieli Soares, e nós também estamos aqui para ajudá-los e acompanhar vocês em todo esse processo, né? Não vamos deixar nenhum de vocês para trás, juntos somos mais, cada vez mais fortes. Que todos tenham um bom dia e que aproveitem, né, toda a formação que foi feita hoje. Passo a palavra aos meus colegas para que possam se despedir. Bom dia a todos, muito obrigada.